Então, página 49, questão número 7, fala o seguinte. Todo país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína, H1N1. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então, olha bem aqui. Data da vacinação. De 8 a 19 de março, trabalhadores da saúde indígenas. Se vacinaram 42 pessoas. De 22 de março a 2 de abril, portadores de doenças crônicas foram vacinadas 22 pessoas. De 5 a 23 de abril, adultos saudáveis entre 20 e 29 anos. Foram vacinadas 56 pessoas. De 24 de abril a 7 de maio, população com mais de 60 anos. Foram vacinadas 30 pessoas. E de 10 a 21 de maio, adultos saudáveis entre 30 e 39 anos, foram vacinadas 50 pessoas. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, qual a probabilidade, quer dizer, qual é a chance dela ser portadora de doença crônica? Primeiro fator, ele falou em probabilidade. Probabilidade, ela é a condição que eu tenho de realizar uma determinada situação, um evento qualquer. Para que isso aconteça, a probabilidade, ela é a razão, ela é a divisão entre o evento a ser realizado sobre o total de situações que eu tenho. Então, para mim, como ele quer saber a probabilidade de uma pessoa ser vacinada, quantas pessoas foram vacinadas no total? Eu vou somar 42, mais 22, mais 56, mais 30, mais 50. Um total de 200 pessoas. E portador de doença crônica. Foram vacinadas, então, 22 pessoas. Então, qual é a probabilidade de você vacinar uma pessoa e ela ter doença crônica? É 22 em 200. Dividindo aí, ficaria 0,11 ou 11%. Opção correta, letra C. Então, conteúdo de probabilidade. Oitava questão. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. O produto A é verde e o B é vermelho. Com isso, obteve esse gráfico. Observe que em janeiro, 10 comparam o produto A, 20 o produto B. Fevereiro, 20 comparam o produto A, 30 comparam o produto A e 20 o B, e assim por diante. Aí vamos lá na nossa pergunta. A loja sorteará apenas um brinde entre os compradores desses produtos, considerando o trimestre, quer dizer, considerando o mês de janeiro, fevereiro e março. Qual é a probabilidade, qual é a chance de ser sorteado um comprador do produto A que fez compra no mês de fevereiro? Primeiro fator importantíssimo. Quantas pessoas eu tenho no total para escolher? Eu vou somar os meses de janeiro, fevereiro e março, os dois produtos. Então, ficaria 10, mais 20, mais 30, mais 20, mais 60, mais 80. E deu um total de 220 pessoas. Quantas dessas pessoas compraram o produto A no mês de fevereiro? 30 pessoas. Então, qual é a chance de eu escolher aleatoriamente uma pessoa que comprou o produto A no mês de fevereiro?
30 em 220. Dividindo aí, você acharia aproximadamente 0,136, 13,6%. Opção correta é 30%? Não. 23%? Não. 22%? Não. Quase 14%? Sim. 13,6% é quase 14%. Observem também que ele falou letra E aproximadamente 13. Não. 13,6 está mais próximo de quanto? De 14. Então, aproximadamente 14%. Agora, questão 9 fala o seguinte. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídos conforme a tabela a seguir. Artiodáctilos, carnívoros, cetáceos, quirópteros, lagomorfos, marsupiais, predáctilos, primatas, roedores, sirêneos, indentados. Então, somando tudinho aí, deu um total de 209 mamíferos. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Um do grupo cetáceo, que são 2 espécies só. Outro do grupo primata, que são 20 espécies. E o terceiro do grupo roedores, que são 33 espécies. O número de conjuntos distintos, quer dizer, diferentes, que podem ser formados com essas 3 espécies. Como são as 3 espécies juntas, vai ocorrer o produto entre os fatores. Então, cetáceos, 2 espécies. Vezes primata, 20 espécies. Vezes roedores, de 3 espécies. Então, multiplicando os 3 valores, dá um total de 1.320. Então, eu posso formar 1.320 conjuntos diferentes com esses elementos dessas 3 espécies. Questão de número 10. Stella usou um curioso recurso para criar uma senha alfanumérica que comportava 3 letras e um número com 2 dígitos. Então, tinham 3 letras e um número que, no caso, tinham de 2 dígitos. Continuando. Em um saco pardo, ela colocou as letras de seu nome em papelzinhos. Como ela nasceu no ano de 2000, ela considerou os 2 últimos algarismos do ano de seu nascimento, até 2018. Então, para poder escolher o quê? 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, até chegar em 18, que tinha que ter um número de 2 algarismos. Escreveu nos papeizinhos esses valores e colocou em um saco, sabendo que ela não vai repetir letra do nome dela. De quantos modos diferentes pode compor sua senha? Então, observe o seguinte. A senha dela é uma ligação entre letras e números. Vai haver, no caso, 3 letras e um número que tem que ter 2 dígitos. E as letras ela escolheu com as iniciais do seu nome, Stella. Stella, formado por 5 letras. Então, reparem bem. Não pode ter repetição de letras. Se ela escolher uma das 5 letras, vai sobrar para escolher 4. Se ela escolher uma das 4, vai para escolher 3. Então, em relação a letras, ela vai ter quantas possibilidades diferentes? 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar, então, 60. Em relação a números, ela pode escolher 19 números diferentes, que vai de 00 até 18.
Como os eventos são interligados, a senha depende de letra e número, o que fazer? É 60 vezes 19, que dá um total de 1.140 possibilidades diferentes para escolher sua senha. Então, vamos lá. Mergulhando fundo, questão de número 1, fala o seguinte. Um turista, em viagem de férias pela Europa, observou pelo mapa que para ir da cidade A à cidade B, haviam 3 rodovias e 2 ferrovias. Então, para ir de A até B, haviam 3 rodovias e 2 ferrovias. E para ir de B até C, haviam 2 rodovias e 2 ferrovias. Ok? Qual o número de percursos diferentes que o turista pode fazer para ir de A até C, passando pela cidade B, utilizando rodovia e trem obrigatoriamente, mas em qualquer ordem. Então, inicialmente, ele pode ir da cidade A até B. Só que, para isso, ele tem 2 chances de andar em rodovia, 3 de andar de rodovia e 2 de andar numa ferrovia, que é o trem. Então, teria, no caso, quantas possibilidades? 3 vezes 2, 6. Que reparem que ele pediu para que andasse também, no caso, de trem e em rodovia ao mesmo tempo. Só que não vai mais. Para ir de B até C, ele tem 2 chances de ir, ou no caso, rodovia, e 2 para ir numa ferrovia. Como são interligadas, 2 vezes 2, 4. Então, de A até B tem 6 possibilidades. De B até C tem 4. Se eu pegar 6 mais 4, vai dar quanto? 10. Ou seja, ele vai ter 10 possibilidades diferentes, no caso, para ir de A até C. Questão de número 2 agora. Olha bem que interessante. Felipe é um excelente atacante, mas não é um bom goleiro. Na aula de educação física, ele foi encarregado de ser o goleiro durante 60 batidas de pênalti, das quais 54 foram convertidas em gols. Ele agarrou 6 e passou 54. Nossa, legal. Quando o goleiro oficial do time assume a posição de 30 batidas de pênalti, ele defende 12. Ah, que tremendo, hein? Nessas condições, em quantas vezes a probabilidade de Felipe agarrar um pênalti é inferior à do goleiro oficial? Então, reparem bem, de 60 batidas, ele agarra 6. Então, a probabilidade que ele tem de agarrar é 6 em 60. No caso, é 1/10, 0,1 ou 10%. Correto? Do Felipe agarrar é essa. E do goleiro oficial agarrar? De 30 batidas, ele agarra 12. Então, a probabilidade do goleiro oficial é 12 em 30, ficaria 4 décimos, o 0,4, 40%. Agora, aí para finalizando. Então, Felipe, 10%. O goleiro oficial, 40%. Então, se você observar, 40% é 4 vezes 10%, não é isso? Então, logo, a probabilidade de Felipe defender um pênalti é 4 vezes inferior, 4 vezes menor, vamos dizer assim, a do goleiro oficial. Então, no capítulo 16, se você observar, ele trabalha a chamada estatística, né? Estatística é uma parte da matemática, tá? Observada através de amostras.
Geralmente, a estatística ela é vista através de gráficos, né? E existem, hoje, diversos tipos de gráficos. Vocês devem lembrar da nossa feira, né? Que tínhamos que montar gráfico, apresentar para os visitantes. E existem diversos tipos de gráfico. Tem um gráfico de segmento ou de linha, que uma linha se liga à outra. Tem um gráfico de barras, que são barras, no caso aí, na vertical. Tem um gráfico de colunas, que são barras na parte horizontal. Tem um gráfico de setores, ou de pizza, que é um gráfico circular. Tem o chamado infográfico, que são gráficos onde eles misturam figuras, formas, desenhos. Então, os gráficos eles vão nos dar informações a respeito de determinado assunto. Mas nem todo gráfico é viável para certos assuntos. Porque às vezes o gráfico ele pode ser muito complexo e se você usar naquele determinado assunto, ele não vai te servir. Por exemplo, o gráfico de setor ou de pizza, que é o circular, ele só é usado quando a porcentagem total for igual a 100%. Não pode ser 95%, 90%, tem que ser exatamente 100%. Quando isso acontece, o gráfico de setor ele é viável. Quando não acontece, eu não utilizo esse gráfico. Mas tem situações que, às vezes, você poderá usar mais de um gráfico para representar o que você quer fazer. É o que acontece na página 53, na questão de número 1 aí. Olha só. Analise os dados das situações a seguir e encontre o tipo de gráfico, olha bem, que mais se adequa para representá-los em cada caso. Em seguida, construa o gráfico e justifique sua resposta. Então, ele te dá uma tabelinha que vem do MEC de 2018, número de inscrições válidas para o Enem. Ele vai de 2011, 5,4 milhões de inscrições, até 2019, que deu uma caidinha, 5,1 milhões de inscrições, correto? E repare que ele me dá uma tabela. O que você vai observar? O conjunto de dados da situação 1, ele pode ser representado por um gráfico de barras ou por um gráfico de linhas. Eu posso pegar essa tabelinha aqui, que são dados, valores, e representar através de um gráfico de barras ou de linhas. Por exemplo, aí está o gráfico de linha. Reparem que ele começa em 2011, vai até 2010. 2019, quer dizer, correto? Então, você começa a colocar valores. Por exemplo, está crescendo e vai de 5 milhões, 5,5 milhões, 6 milhões, 6 milhões e meio. Ele vai aumentar de meio em meio milhão. E na linha horizontal, você coloca os anos que isso aconteceram. Aí, para cada ano, você vai colocando o valor aproximado que você achou. 5,1, 5,4, depois 5,7, vai crescendo um pouquinho, vai crescendo. Você pode até ver que, nesse período de pandemia da Covid, nos jornais aparece muito gráfico. O gráfico que mais aparece nos jornais é o gráfico de linha ou de segmento. É o que mais aparece. Então, digamos, um outro gráfico que você poderia ter usado também é o gráfico de barras. O gráfico de barras é formado o quê? Na linha horizontal, colocou-se os anos. Na linha vertical, colocou-se o número de inscrições. Aí você faz um parâmetro. Ele foi de 0 até 10. Mas 10 o quê? Milhões. 0, 2, 4, 6, 8, 10 é o crescimento do gráfico.
5,4 está depois do 4 e antes do 6, né? E assim por diante. Você vai marcando uma barrinha cheia em cada ano para representar as instituições. Outra coisa importante, quando você faz um gráfico de barra, as informações não podem ter nenhum equívoco. O que quer dizer com equívoco? Repare que em 2011 houve 5,4 milhões de inscrições. Em 2019, 5,1. 5,1 tem que estar abaixo do 5,4. Se você colocasse da mesma altura, um pouquinho maior, esse gráfico para você seria um gráfico inviável em termos de análise. Porque as quantidades elas são importantes para que você consiga analisar um gráfico qualquer. Tá? Aí vai na página 54, questão de número 2. O uso da TV de tela fina e de tubo no Brasil em 2016 e 2017. De 2016 para 2017, observou-se um aumento substancial no número de domicílios em que havia televisões de tela fina no país, de 45 milhões para 49 milhões de televisões, tá? Por outro lado, o número de domicílios com televisões de tubo declinou acentuadamente. Saiu de 31 milhões para 27 milhões em 2017. Então, aqui ele fala o uso da internet, televisões e celulares. Tá? Ok?